Durante a audiência pública sobre a situação dos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o senador Magno Malta expôs o grande conluio que dá sustentação à tirania hoje vigente no Brasil. O senador disse: "Nós falamos muito em Alexandre de Moraes, mas Alexandre de Moraes não decide sozinho, não. Alexandre decide com a vênia deles, com o apoio deles. Ele só verbaliza o comportamento do coletivo. Então, nós temos uma cooperativa nacional hoje que compõe essa aranha comunista que é o governo federal, cheio de ex-presidiários, de delatados de desvio de dinheiro público, assumindo ministérios e posições importantes." O senador enfatizou o elemento de deboche na atuação dos membros do conluio, com distribuição de verbas estatais para promover valores opostos aos dos brasileiros e para ridicularizar e achacar conservadores. O senador ironizou a inveja visível nas agressões ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos conservadores. Ele disse: "Como as coisas são pessoais, não é? Você percebe no comportamento como as pessoas invejam esse ex-presidente. Como elas invejam? Só pode ser inveja. As coisas são pessoais, são direcionadas. E essas pessoas que dizem que acreditam nos valores em que Bolsonaro acredita, que lutam por aquilo que ele luta, que fazem coro com o que ele diz, então são antidemocráticas, estão contra nós. Quem não está conosco está contra nós. Quem conosco não ajunta, espalha. São antidemocráticos." Acuse-os daquilo que você é. Eles são antidemocráticos, eles estão nos acusando de sermos nós. Isso é uma máxima do comunismo. O senador afirmou: "O culpado disso tudo chama-se Rodrigo Pacheco, que é presidente desta casa e não tem coragem, não se assume como presidente de um poder. Muito pelo contrário, em tudo que acontece aqui, ele vai para o Supremo pedir a bênção primeiro. Não, precisamos conversar, não é? Eu não vou fazer nada que seja contra a Suprema Corte." Ele tem uma maneira de falar em Constituição com aquela voz grave dele. "Eu preciso conversar com os ministros do Supremo, mas com aquilo que é politizado eu não concordo." Então diga aí com o que você concorda, porque tudo está politizado. Então especifique, vá, diga. Não diz, porque tudo está politizado. Aquilo lá é um partido político de esquerda. O senador lembrou que o ex-presidente Michel Temer concedeu uma ampla anistia que libertou todo tipo de criminosos e comparou: "A graça concedida pelo Temer alcançou esse tipo de gente. E na graça concedida por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira, que é discricionária na Constituição, só o presidente pode, esse consórcio se reuniu e disse que a graça de Bolsonaro não valia não, só vale a dos outros, a dele não vale." Magno Malta se exaltou contra o ministro Alexandre de Moraes, lembrando sua responsabilidade inclusive na morte de cidadãos. "Daniel Silveira está apodrecendo lá e a conta é sua, Alexandre. A vida do Clezão está na sua conta também. O apodrecimento de Daniel Silveira está na sua conta. O distanciamento dos jornalistas que estão longe de suas famílias, o sofrimento, o afeto humano que une famílias de quem você separou, o Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, agora até o Lacombe está nos Estados Unidos, antes que seja tarde demais. Estão verbalizando de longe. Oswaldo Eustáquio. Então, virou uma tara para ele trazer o Oswaldo Eustáquio algemado. Já pediu até ao rei da Espanha, para deportar o Oswaldo Eustáquio porque ele fala a verdade." O senador apontou: "Quando foi sabatinado, perguntei para o nosso procurador-geral onde o senhor encontrou respaldo jurídico para deixar Jair Bolsonaro inelegível. Ele não sabia falar. Ele falou: não, é porque a gente, no conjunto da obra toda, houve uma suposição." Magno Malta questionou: "Suposição? Prender alguém ou soltar por suposição? Tirar direitos de um indivíduo, de um cidadão brasileiro que paga os seus impostos por suposição? As pessoas estão tomando 15, 14, 17 anos por suposição?" Ele comparou:
Essas pessoas que depredaram a esplanada dos ministérios, MST, que foi, se aproximou, entrou na primeira ala do Supremo Tribunal Federal, nunca foi penalizado. No máximo, foram chamados de vândalos pela imprensa. Nada lhes aconteceu. E aqueles que nada fizeram, que estão tomando 15, 14, 17 anos, eles estão tomando até por tentativa de crime contra o Estado de Direito. Magno Malta afirmou: o impeachment de Alexandre de Moraes é uma coisa importante, necessária e primordial para a vida saudável deste país, para o sossego deste país, para colocar as coisas no seu devido lugar, para que as coisas entrem no trilho novamente. Nós temos um trem velho que saiu dos trilhos e não tem como voltar, porque alguém, de forma deliberada, estragou os trilhos. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E nós falamos muito em Alexandre de Moraes, mas Alexandre não decide sozinho, não. Alexandre decide com a vênia deles, com o apoio deles. Ele só verbaliza o comportamento do coletivo. Então nós temos uma cooperativa nacional hoje, que compõe essa aranha comunista que é o governo federal, cheio de ex-presidiários, de delatados, de desvio de dinheiro público, assumindo ministérios e posições importantes, uma Petrobras novamente já dando prejuízo, com desvio, as estatais todas dando prejuízo, e deram 33 milhões para um evento chamado Janja Palusa, para anarquia, sem dúvida alguma, festa de bebedeira, sabe, festa de droga, de uma série de desgraças que não acrescenta, não soma a um país, uma sociedade cristã, conservadora, como é o país. O deboche está aberto. Eles cortam verba da educação e da saúde, mas não cortam do Ministério da Cultura, onde eles põem mais dinheiro, que é o mamatório da cultura, para manter esses pseudos influenciadores, porque não exerce influência nenhuma na cabeça de pessoas de bem que têm valores e acreditam em princípios e amam esse país. Na verdade, eles estão tirando proveito e mamando num dinheiro fácil que está vindo. Tudo é culpa nossa. Tudo é culpa nossa do dia 8. O juro subiu. Povo do dia 8. O fogo da Amazônia aumentou. É Bolsonaro o culpado. É o povo do dia 8. Tem 130 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Marina que falou. Então quer dizer, o povo do mundo todo que passa fome mora no Brasil. Todo mundo mora aqui. Mas por que Marina contou essa mentira? Não. Ela contou para dizer que aqui tem 130 milhões de pessoas passando fome por culpa de Bolsonaro.
Teve um apagão em São Paulo. Culpa de Bolsonaro. Amanheceu chovendo em Brasília. Culpa de Bolsonaro. Estamos reunidos aqui. Culpa de Bolsonaro. Você sabia que a inveja mata? As pessoas dizem que a inveja é outra coisa também. Minha mãe falava, mas não vou falar aqui. Como as coisas são pessoais, né? Você percebe no comportamento como as pessoas invejam esse ex-presidente. Como eles invejam, só pode ser inveja. As coisas são pessoais, são direcionadas. E qualquer pessoa que diz que acredita nos valores que Bolsonaro acredita, que luta pelo aquilo que ele luta, que faz coro com o que ele diz, essas pessoas então são antidemocráticas. Estão contra nós. Quem não é conosco é contra nós. Quem com nós não ajunta, espalha. São antidemocráticos. Acuse-os daquilo que você é. Eles são antidemocráticos. Eles estão nos acusando de sermos nós. Isso é uma máxima do comunismo. Então é o seguinte, para que eles saibam que nós nos reunimos, não tão somente para dizer, olha, nós temos esperança em Deus, e temos num Deus que eles não creem, porque para mim Alexandre de Moraes é só uma carcaça. Para mim ali dentro é uma entidade de alta patente. Para que eles não pensem que nós estamos reunindo, o senador Girão é chato, é só fazendo essas audiências, chamando as pessoas e tal. Nunca vai sensibilizar o coração deles. Não, essas reuniões é para que vocês saibam que nós não temos medo, conhecemos a verdade, falamos a verdade, botamos o dedo, apontamos os nomes daqueles que vilipendiam a liberdade e a construção desse país. Já poderia ter votado a anistia. O Temer deu uma anistia no Dia das Mães. A palavra anistia, queria que vocês guardassem. A anistia do Temer atingia mulheres que tinham filhos até 12 anos e que não haviam cometido crime com potencial letal. Ou seja, os presos do dia 8 não cometeram nem crime, quanto mais com potencial letal. Essas mulheres foram liberadas e ele deu uma outra anistia ao Temer. Anistia que todas aquelas mulheres que foram pegas com crime de potencial, pequeno potencial ofensivo, e que tivessem netos, fossem liberadas. Aconteceu a anistia. Ele deu uma outra anistia que alcançou Henrique Alves, foi presidente da Câmara, que alcançou aquela trupe que foi presa na época da Lava Jato. E o crime que o Moro cometeu é porque Moro deveria ter feito em Brasília e não em Curitiba. Esse foi o único crime. Tem que acabar com a Lava Jato porque ela é criminosa. Começou no lugar errado. Olha só. E todo mundo que cometeu o crime é inocente porque errou a jurisdição. Eles são inocentes porque Moro errou a jurisdição. Suponhamos que Moro tenha feito tudo por interesse pessoal, como eles dizem. Suponhamos que seja verdade. Mas verdade maior são os criminosos que ele revelou. Quem é que vai apagar isso? Então nós temos que botar o dedo na ferida todo dia, mostrar a ferida todo dia. Vou reafirmar sem medo. O culpado disso tudo chama-se Rodrigo Pacheco, que é presidente dessa casa e não tem coragem. Não se assume como presidente de um poder. Muito pelo contrário. Tudo que acontece aqui, ele vai para o Supremo pedir a benção primeiro. Não precisamos conversar, né? Eu não vou fazer nada que seja contra a Suprema Corte. Ele tem uma maneira de falar em Constituição com aquela voz grave dele. Eu não preciso conversar com os ministros do Supremo, mas aquilo que é politizado eu não concordo. Então diga aí o que você não concorda. Porque tudo está politizado. Então especifica, vá, diga. Não diz. Porque tudo está politizado. Aquilo lá é um partido político de esquerda. Então, senhores, como hoje não vai ter sessão, né? Então Deus foi bom que eu aproveitei para fazer meu discurso.
né, do que eu ia falar. Digo a vocês que a anistia dada por Michel Temer alcançou até Adail Pinheiro. Adail Pinheiro foi eleito agora, reeleito prefeito de Quari, no Amazonas. A CPI fui atrás desse vagabundo que puxou cadeia, cumpriu cadeia, uma vez, cumpriu de novo, cumpriu cadeia, saiu da cadeia e virou prefeito. Que tipo de gente nós estamos querendo libertar, Girão? Eu fico tomando processo para libertar quem? É muito difícil. É muito difícil. Mas eu quero dizer que a graça concedida pelo Temer alcançou esse tipo de gente. E a graça concedida por Jair Bolsonaro, que é discricionário na Constituição. Só o presidente pode. Dada a Daniel Silveira, esse consórcio se reuniu e disse que a graça de Bolsonaro não valia, não. Só vale dos outros. A dele não vale. E Daniel Silveira está apodrecendo lá. E a conta é sua, Alexandre. A vida do Clezão está na sua conta também. O apodrecimento de Daniel Silveira está na sua conta. O distanciamento dos jornalistas que estão longe das suas famílias. O sofrimento, o afeto humano que une famílias. Que você separou. O Constantino, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo. Agora, até foi para os Estados Unidos, está agora nos Estados Unidos. O Lacombe está nos Estados Unidos. Antes que seja tarde demais. Estão verbalizando de longe. O Oswaldo Eustáquio. Então, assim, virou uma tara para ele trazer o Oswaldo Eustáquio algemado. Já pediu até o rei da Espanha. Até o rei da Espanha para deportar o Oswaldo Eustáquio. Porque fala a verdade. Girão, você tem quantos anos de mandato ainda? 2 anos. Eu tenho 6. Não morro de amores por nada disso. Nem a vida me move. Porque o que me move é a justiça, é a sede. E Paulo já dizia isso. O maior intérprete da mente de Cristo. Para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. E dizer isso é ter sede de justiça. Porque para mim não importa, porque o Supremo pode criar qualquer coisa. A gente pode ter a notícia hoje de que hoje eles fizeram. É assim, a frase é assim, né? Que a imprensa esquerdista fala. O Supremo formou maioria, né? Para aprovar não sei o quê. Eles podem formar maioria para, por exemplo, para inventar pena de morte. Para quem falar alguma coisa. Tô dentro. Vou passar pela pena de morte, porque ninguém vai me calar. Tô dentro. Eles podem inventar qualquer coisa, tô dentro. Eu não vou falar uma mentira. Nenhum deles serão capazes de levantar o dedo para dizer que eu menti. Não vão poder. Não vão poder, porque existe rede social, aqui está tudo gravado no Senado, aqui tem taquigrafia, aqui tem ata, aqui tem essas câmeras todas aqui, que estão gravadas, que eu posso dizer. Não aqueles que eu não sabatinei, só o Gilmar, que eu não participei. Mas o restante vieram aqui e cometeram estelionato. Falsidade ideológica. Mentiram para colocar a toga nas costas. E não é só eles, não. É outros de outros ministérios, de conselhos, conselheiros. Inclusive o nosso procurador-geral, que eu recebi a pedido do deputado Marco Rogério, senador Marco Rogério. Ele é meu professor. É uma pessoa que eu tenho carinho por ele. Uma pessoa muito lúcida. Magno, eu queria te pedir que você o recebesse. Respeito ao Marco Rogério, a quem respeito mesmo. É do nosso time. Eu recebi. E tudo aquilo que eu precisava perguntar, que vocês conhecem, eu perguntei. Tudo aquilo que eu precisava dizer, eu disse. E ele me disse tudo o contrário.
que ele ia agir na Constituição, que não haveria violação e que ele seria justo, que ele agiria não com o coração de advogado, mas com o coração de juiz. Sabe por quê? Porque há momentos na vida em que a graça tem que ser maior do que a lei. A graça tem que ser maior que a lei. Mas parece que essa gente não conhece a graça. E quando foi sabatinado, perguntei para o nosso procurador-geral: onde o senhor encontrou respaldo jurídico para deixar Jair Bolsonaro inelegível? Ele não sabia falar. Aí falou: não, é porque a gente, no conjunto da obra toda, a gente houve uma suposição. Suposição? Prender alguém ou soltar por suposição? Tirar direitos de um indivíduo, de um cidadão brasileiro que paga os seus impostos por suposição? As pessoas estão tomando 15, 14, 17 anos por suposição. Essas pessoas que depedraram a esplanada dos ministérios, o MST que foi, se aproximou, entrou dentro da primeira ala do Supremo Tribunal Federal, nunca foram penalizados, no máximo chamado de vândalos pela imprensa. Nada lhes aconteceu. E aqueles que nada fizeram, que estão tomando 15, 14, 17 anos, eles estão tomando até por tentativa de crime contra o Estado de Direito. Então, eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter vivido todos esses momentos, para que numa hora crucial como essa, eu não viesse aqui e fizesse uma fala, simplesmente uma fala de solidariedade a vocês que estão com os filhos, com parentes, esposos, esposas presos, e a Jane e suas filhas que perderam o Clezão. Mas que eu fizesse uma fala mostrando verdades. Verdades. E que se esse Supremo tivesse alguma coisa no corpo, se esse senador, se esse presidente do Senado tivesse alguma coisa no corpo, com a cor roxa, todos eles já teriam sido impeachmentados. E o impeachment de Alexandre de Moraes é alguma coisa importante, necessária e primordial para a vida saudável desse país, para o sossego desse país, para colocar as coisas no seu devido lugar, para que as coisas entrem no trilho novamente. Nós temos um trem velho que saiu dos trilhos e não tem como voltar, porque alguém de forma deliberada tirou, estragou os trilhos. E na época do crime cibernético, ou nós estamos vivendo na era cibernética, a era da internet, em que tudo vai para as nuvens, o que havia de legalidade foi para as nuvens e não tem se operar.